Meu nome é Lucas Almeida, brasileiro, 32 anos, historiador de formação, mas com uma vida que até aquele momento não tinha nada de extraordinário. Cresci em São Paulo, entre livros de história antiga e documentários sobre mistérios do mundo. Sempre fui fascinado pelo desconhecido, mas nunca imaginei que o desconhecido me encontraria. Tudo começou com uma oportunidade que parecia um sonho. Uma bolsa de pesquisa no Vaticano, um convite para estudar manuscritos raros nos arquivos secretos. Era o tipo de chance que qualquer acadêmico mataria para ter. Mas olhando para trás, eu deveria ter percebido que algumas portas, mesmo as que parecem convidar você a entrar, foram feitas para permanecer fechadas. Era uma manhã fria de novembro de 2024, quando cheguei a Roma. O céu estava cinzento e o ar carregava aquele cheiro úmido de pedra antiga. Fui recebido por um padre jesuíta, Padre Mateo, um homem de meia idade, com olhos penetrantes e um sorriso que não revelava nada. Ele me levou pelos corredores imponentes dos arquivos do Vaticano, onde o eco dos meus passos parecia competir com o silêncio opressivo. Minha tarefa era simples: catalogar uma série de documentos medievais sobre ordens religiosas extintas. Nada que sugerisse algo fora do comum. Mas na terceira noite, algo mudou. Eu estava trabalhando até tarde, organizando pergaminhos em uma sala abafada no subsolo, quando o Padre Mateo apareceu. Ele segurava um envelope lacrado, com um selo vermelho que eu nunca tinha visto antes. Lucas, ele disse, com uma voz que parecia mais um sussurro. Há uma tarefa especial para você. Algo que exige discrição. Ele não me deu detalhes, apenas entregou o envelope e apontou para uma chave antiga dentro dele. Sala 17, nível inferior. Limpe, observe, mas não toque em nada. E, acima de tudo, não fale sobre isso. Eu deveria ter recusado. Algo no tom dele, na forma como seus olhos evitaram os meus, me deu um arrepio, mas a curiosidade, essa velha companheira dos historiadores, falou mais alto. Peguei a chave, sentindo seu peso frio na palma da mão, e segui as instruções. O caminho para a sala 17 não estava nos mapas que eu havia memorizado. Era um corredor escondido, acessado por uma porta discreta atrás de uma estante no arquivo principal. As paredes de pedra eram úmidas, cobertas por musgo em alguns pontos, e o ar parecia mais pesado a cada passo. As luzes fluorescentes piscavam, como se hesitassem em iluminar o que havia adiante. No fim do corredor, uma escada em espiral descia para a escuridão. Contei os degraus enquanto descia, 43. Não sei por que fiz isso, mas o número ficou gravado na minha mente, como se fosse importante. O túnel no final da escada era estreito, com lajes irregulares no chão que faziam meus pés tropeçarem. O silêncio era tão denso que eu podia ouvir meu próprio coração batendo. Então, lá estava ela, a porta. Madeira antiga, sem número, sem placa, apenas uma fechadura enferrujada que parecia esperar pela chave que eu carregava. Girei a chave e a porta se abriu com um estalo suave, como se tivesse sido usada recentemente. O primeiro impacto não foi visual, foi olfativo. Um cheiro estranho invadiu minhas narinas. Uma mistura de papel velho, madeira úmida e algo químico, como formol. A sala era maior do que eu esperava, com paredes cobertas por um tecido vermelho desbotado, quase negro em alguns pontos. A luz vinha de lâmpadas antigas no teto, que projetavam sombras longas e distorcidas. No centro, uma estrutura de pedra lisa, como um altar, dominava o espaço. Mas o que me fez parar, com o coração na garganta, foram as vitrines de vidro reforçado, alinhadas em semicírculo ao redor do altar. Dentro de 4 delas havia coisas. Não sei como descrevê-las sem soar louco. Eram corpos, mas não humanos, pelo menos não completamente. Um tinha olhos costurados com fio dourado, como se alguém tivesse tentado selar algo dentro dele.
Outro exibia ossos expostos, como se a pele tivesse sido arrancada para revelar uma estrutura interna que não fazia sentido anatômico. Um terceiro parecia ter membros extras, dobrados de forma impossível. O quarto... Deus! O quarto tinha um rosto que parecia me encarar, mesmo sem olhos. Eram criaturas, mas não pareciam animais, estátuas ou qualquer coisa que eu pudesse categorizar. Eram algo além. A quinta vitrine, porém, estava vazia, perfeitamente limpa, sem poeira, como se tivesse sido preparada para receber algo, ou alguém. A ausência naquele espaço era mais aterrorizante do que as criaturas nas outras vitrines. Era como se a sala estivesse esperando, como se aquele vazio fosse uma promessa. Forcei-me a desviar o olhar da vitrine vazia e examinei o resto da sala. Nas paredes, nichos talhados abrigavam esculturas humanoides, cada uma diferente da outra. Algumas eram primitivas, com traços exagerados, como se tivessem sido esculpidas por mãos que não entendiam completamente a forma humana. Outras eram polidas, quase perfeitas, mas com rachaduras finas nos rostos e torsos, como se algo tivesse tentado escapar de dentro delas. Algumas tinham partes faltando, mãos quebradas, olhos removidos, como se alguém tivesse tentado apagar sua identidade. Eu sentia elas me observando. Não era paranoia, era uma certeza física, como um peso na nuca. As sombras das esculturas pareciam se mover quando eu não estava olhando diretamente, como se ganhassem vida no canto do meu olho. Tentei ignorar, focando em uma mesa de madeira escura no canto oposto da sala. Sobre ela havia cilindros de pedra, como cápsulas antigas, contendo papiros enrolados. Alguns estavam abertos, revelando textos em latim, hebraico e línguas que eu não reconhecia. Ao lado, um caderno de couro desgastado, cheio de anotações manuscritas, símbolos circulares, desenhos anatômicos que não pareciam humanos, gráficos que lembravam mapas estelares. Uma página me chamou a atenção. Era um esboço da sala, com o altar, as vitrines e as esculturas. Mas, na ilustração, a quinta vitrine não estava vazia. Havia um corpo desenhado, em posição fetal, com algo que pareciam asas dobradas sobre si mesmo. Ao lado, uma palavra em latim, restituendum. Deve ser devolvido. Meu estômago embrulhou. Devolvido a quem? Ou ao quê? Enquanto tentava processar o que via, notei um suporte baixo ao lado da mesa. Sobre um pano fino havia duas espadas antigas, com lâminas curvas e gastas. Inscrições em uma linguagem estranha, quase orgânica, cobriam as superfícies. Uma delas tinha o cabo desgastado, mas a outra tinha sangue seco na lâmina. Não era antigo o suficiente para ser apenas uma relíquia esquecida. A poeira não a cobria completamente, como se alguém a tivesse tocado recentemente. Foi então que percebi. Aquela sala não era um depósito, não era um museu, era um laboratório. Ou pior, um santuário. Um lugar onde algo estava sendo preparado. Algo que eu não deveria ter descoberto. O ar ficou mais pesado, como se o próprio oxigênio estivesse sendo sugado. Minhas mãos suavam, e as sombras das esculturas pareciam mais próximas, como se estivessem se inclinando na minha direção. Tentei me mover, mas meus pés pareciam presos ao chão. Foi quando vi o espelho. No canto da sala, contra a parede curva, havia um espelho redondo, com moldura de ferro corroída. Olhei para ele, esperando ver meu reflexo, mas o que vi me fez congelar. Atrás de mim, no reflexo, havia uma figura, sem rosto, coberta por sombras, imóvel, mas claramente me observando. Virei-me rapidamente, mas o espaço atrás de mim estava vazio. Voltei ao espelho, e agora meu reflexo estava lá. Mas algo estava errado. No canto inferior da moldura havia uma marca nova, um símbolo, duas esferas entrelaçadas por uma linha oblíqua. O mesmo símbolo que eu tinha visto em um botão de metal que encontrei no chão, perto da entrada. O botão.
Eu o peguei, sentindo-o quente na minha mão, como se estivesse reagindo ao ambiente. Era parte de um uniforme, mas não de um uniforme comum. Era o mesmo símbolo que eu tinha visto em documentos sigilosos nos arquivos, anos atrás, em uma pasta que eu nunca deveria ter aberto. Rumores entre os funcionários diziam que aquele símbolo pertencia a uma ordem antiga, algo que precedia a igreja, algo que a igreja tentava esconder. Enquanto segurava o botão, notei algo no chão, uma laje com marcas de arrasto. Toquei a borda, empurrei e a laje cedeu, revelando um buraco escuro com degraus em espiral descendo para as profundezas. Outro caminho oculto. O cheiro que subia de lá era diferente. Não era mofo, era algo vivo, algo que carregava história. Peguei minha lanterna e iluminei o interior. Os degraus eram lisos, gastos pelo tempo. Desci contando, 32 degraus. O túnel terminava em uma porta metálica, com uma tranca dupla e uma pequena janela gradeada. Do outro lado, uma sala circular, menor, mas infinitamente mais inquietante. As paredes eram cobertas por símbolos desenhados com um pigmento escuro que pareciam pulsar, como se estivessem vivos. No centro, uma cadeira de contenção com correias de couro grossas e arranhões na madeira. Ao lado, um tanque de vidro vazio, com manchas nas paredes internas, como se algo tivesse lutado para sair. E então a voz, fraca, abafada, mas clara. Lucas. Meu nome pronunciado sem sotaque, como se viesse de dentro da minha própria mente. Congelei. A voz veio de novo. Lucas. Não era humana. Era algo mais antigo, mais profundo. Olhei para o espelho na sala. E lá estava a figura novamente, sem rosto, mas agora mais próxima. Virei-me e nada. Mas quando voltei ao espelho, o reflexo era meu, mas a moldura tinha uma nova marca, o mesmo símbolo do botão. Não sei quanto tempo fiquei ali, sentado no chão, tentando entender o que estava acontecendo. O botão no meu bolso parecia queimar. A lanterna piscava mesmo com a bateria cheia e o ar parecia denso, como se algo estivesse se acumulando ao meu redor. Na parede, uma frase parcialmente apagada ainda era legível. Aquele que desce não volta com o que levou. Ele volta diferente. Eu sabia que precisava sair. Peguei o caderno, as espadas, o botão, qualquer coisa que pudesse provar que aquilo era real. Mas quando cheguei à porta metálica, ela estava trancada. Não do lado de fora, mas do lado de dentro, como se algo quisesse me manter lá. Forcei a tranca e ela cedeu com um estalo alto. Subi os degraus correndo, sentindo as sombras me perseguirem. Quando cheguei à sala vermelha, a quinta vitrine estava embaçada, como se alguém tivesse respirado nela por dentro. Saí do corredor, tranquei a porta e devolvi a chave ao padre Matel no dia seguinte, sem dizer uma palavra. Ele me olhou nos olhos, como se soubesse exatamente o que eu tinha visto, e apenas disse, esqueça. Mas eu não esqueci. Não consigo. Os sonhos começaram naquela noite, não com as criaturas, mas com o vazio da quinta vitrine. Todas as noites eu vejo aquele espaço, esperando, chamando. Voltei ao Brasil semanas depois, mas nada é o mesmo. O café da manhã tem o mesmo gosto, o trânsito de São Paulo é o mesmo caos. Mas eu sei que algo mudou. O silêncio é mais pesado, os olhares dos outros são mais rápidos e eu sinto ele. O vazio. Ele me seguiu. Às vezes, acordo com o som do meu nome ecoando na minha cabeça, pronunciado por aquela voz que não é humana. Eu não sei o que vi naquela sala. Não sei se eram relíquias, experimentos ou algo que a igreja guarda para proteger o mundo, ou para escondê-lo. Mas sei que a sala 17 não é apenas uma sala. É um aviso, um lembrete de que algumas portas, uma vez abertas, não podem ser fechadas. E eu, Lucas Almeida, brasileiro, historiador, sou a prova viva de que quem desce não volta o mesmo.